E aí, como estamos com esse Saturno e esse Plutão em movimento direto? Depois de ter remexido tanta coisa, né? Tanta coisa aconteceu nesse tempo, durante esse movimento retrógrado de Saturno e de Plutão. E com Marte, né? Marte ainda está em movimento retrógrado e ainda está em quadratura com Saturno e Plutão, eles agora no movimento direto. E vocês sabem que esse Marte está diretamente atuante em todos esses processos que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, cada um na sua história, mas cada história, como tem acontecido histórias muito importantes, muito fortes. Cada um sabe de si, das suas histórias, do quão profundas elas têm sido e como tem mexido em coisas que não sonhavam ser mexidas. Surpresas. Como tem acontecido surpresas? Quando a gente acompanha assim a vida das pessoas, a gente vê coisas impressionantes acontecendo, além das coisas impressionantes na nossa própria vida. E aí, com tudo isso, a gente sabe que a alma realmente está em ação, que nós estamos criando a partir de um nível muito profundo as nossas realidades, em cruzamento com as realidades das outras pessoas, e que a gente tem objetivos também, objetivos de crescimento real, porque nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos num processo de crescimento, de envolvimento, de evolução riquíssimo, muito rico. Todas essas perdas, todas essas profundidades, todos esses ganhos, todos esses acontecimentos, pessoas que têm composto a história com a gente de uma ou de outra forma, tem muitos níveis de importância e a gente não deve menosprezar. A gente tem a tendência, agora principalmente com esse novo movimento, né, de Saturno e de Plutão, ainda enquanto Marte ainda está para trás também, essa interação toda nos faz desviar o foco de onde a gente deve olhar, porque os desafios são reais, mas a gente está com uma tendência a olhar para pontos que nos enganam e que parecem mais reais do que aquele outro ponto para onde a gente deve olhar, para onde a gente deve focar. O ponto para onde a gente deve focar é aquele que de fato nos faz crescer, nos integra, nos valoriza como ser humano, nos fala também dessa nossa humanidade, do que é isso, para que a gente exerça. E esse foco, esse lugar para onde a gente deve olhar, ele nos estimula a avançar. E a gente recebe uma ajuda real, tanto de dentro de nós mesmos, porque é o propósito da alma,
como também das construções que essa alma realiza na vida e faz com que a vida nos abra portas e nos dê um certo suporte. Então a gente tem condições de, com muita consciência, com responsabilidade, com a ação no momento certo e avançando para o lugar certo. Só que é muito fácil desviar o olhar. E aí a gente vê várias outras coisas e não vê o que deve ver. Para acertar o olhar, a gente deve observar aonde estão as recompensas também. A gente não deve olhar só para a dificuldade. Quando a gente conseguir perceber aonde estão as recompensas, a gente naturalmente vai começar a ajustar a frequência para olhar também para as dificuldades com um olhar mais maduro para o momento, adequado ao momento. Isso está dentro de toda essa configuração desse Saturno e desse Plutão agora diretos em Capricórnio, ainda em quadratura com Marte em Áries, em movimento ainda retrógrado, com a Vênus que saiu de Leão e entrou em Virgem agora, e todas essas outras configurações, né? Essa Vênus regendo Touro, onde está Urano, todas essas coisas que todo mundo tem acompanhado bastante, tem lido muito, tem ouvido várias pessoas falarem coisas muito legais, mas é importante ver aonde estão as benesses, as recompensas, os morangos, porque a gente tem que sim ir passando pelo abismo. Tem sim feras ao redor, só que a gente tem que ir. Então a gente tem que saber colher os morangos, degustar os morangos. E o segredo é que esses morangos nos revelam o caminho, nos mostram o foco para onde a gente deve olhar. Esse é o mistério. E que a gente possa estender as mãos, dar as mãos para quem precisa de uma mão. Essa hora é uma hora de amor. A gente precisa ter mais amor, acreditar no amor, na pureza de coração, esquecer as bobagens, as mágoas, as dores, não importa mais, não importa. Cada um dá o melhor de si, como pode, em cada momento. E se não deu, não é isso que vai nos fazer dar o nosso pior. A gente pode dar o nosso melhor. A gente pode limpar o coração todos os dias e estender as mãos e ser hoje melhor do que ontem. Esse é o nosso papel. Que a gente possa fazer algo por alguém hoje e que a gente saiba colher morangos.